Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a região da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Por quê? Porque as suas civilizações, as civilizações que vão se desenvolver na Mesopotâmia, que era uma região, elas vão surgir às margens dos rios Tigre e Eufrates. Não esqueçam disso. Por que, pessoal, os rios? Então, após o período da Idade dos Metais, do Neolítico, as pessoas começam a se fixar nas terras, começam a surgir aí as grandes cidades, e essas cidades vão dar origem a grandes civilizações. Então, é nas margens dos rios, que vai surgir diversas civilizações antigas, como, por exemplo, o Egito. Lembrando que o Egito não está na Mesopotâmia. Às margens do rio Nilo vai surgir o Egito Antigo. Lá na China Antiga, na civilização da China Antiga, vai surgir as margens do rio Amarelo e rio Azul. Então, pessoal, é de extrema importância os rios para o desenvolvimento dessas civilizações. Por quê? Porque nas margens desses rios que eles encontravam o peixe, eles criavam sistemas de irrigação para a agricultura, banho, comida e etc. Então, era quase impossível uma civilização não conseguir se desenvolver se ela não vivesse às margens de rios. Então, pessoal, vamos para a localização da região da Mesopotâmia. Observem aí a imagem. A Mesopotâmia, pessoal, ela está localizada hoje onde é o Iraque, o Irã, tá certo? Ali Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Então, esses países, eles são originários dos assírios, dos babilônios, dos povos que habitavam a região da Mesopotâmia naquela época. Então, essa área ela era bastante montanhosa, cercada por desertos, e o clima era bastante seco a maior parte do ano. Por isso a importância, pessoal, de surgir aí as margens do rio. Características gerais das sociedades, das civilizações mesopotâmicas. Beleza? Observem aí a pirâmide. No topo da pirâmide, pessoal, estava a elite, que eram os sacerdotes, guerreiros e funcionários públicos. Na classe intermediária, tinham os camponeses, artesãos e negociantes. Na parte mais baixa da pirâmide da sociedade mesopotâmica, tinham os prisioneiros de guerra, ou pessoas livres que não podiam pagar suas dívidas. Então, essa é uma das características básicas da sociedade mesopotâmica. Vamos falar agora, pessoal, as características gerais da religião dos antigos mesopotâmicos. Acompanha comigo aí estas imagens. Os mesopotâmicos, pessoal, eles eram politeístas, ou seja, vários, teístas, deuses, vários deuses. Ou seja, eles cultivavam o deus do céu, que era o deus An, Enlil, o deus do ar, Enki, deus da água, e entre outros deuses ali. Pessoal, desses povos antigos, lembrando que os hebreus não estavam na Mesopotâmia, mas dentro desse contexto histórico, os hebreus eram o único povo daquela época que adorava e cultuava somente um Deus. O Deus Jeová, o Deus Javé, que é o Deus dos cristãos hoje. Esses outros povos que habitavam essa região ali do Oriente Médio, Egito, lembrando que Egito não está na Mesopotâmia, mas os sumérios, os assírios, os acádios, eles adoravam e cultuavam vários deuses. Então a religião era muito forte naquela época. Pessoal, observem a imagem aí. As zigurates, elas representavam a moradia dos deuses na terra. Ou seja, pessoal, quando os deuses vinham à terra, eles acreditavam que eles se abrigavam aí nessas zigurates, que tem o significado aí de prédio alto. Na sala dos templos, pessoal, os sacerdotes, eles realizavam diferentes rituais religiosos, sacrifícios de animais, práticas mágicas e oferendas de estátuas
de deuses. Além disso, pessoal, as zigurates, elas serviam também para o armazenamento de alimentos, e como ela era bastante alta, eles observavam as estrelas, os planetas lá de cima, então também ela servia meio que de uma base astronômica. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre as zigurates, quando eu for estudar a particularidade de cada povo. Beleza, pessoal? Podemos continuar? Então vamos lá. Acompanhe aí esta imagem. Esta imagem que você está vendo aí, pessoal, é a primeira escrita da história da humanidade. Qual foi o ano que ela foi criada? 4000 a.C., ou seja, término da pré-história, agora início da antiguidade. Então, pessoal, nós estamos dentro do contexto histórico da antiguidade. Então, vamos continuar. Os mesopotâmicos desenvolveram o primeiro sistema de escrita da história. Eles eram sinais, pessoal, que representavam um som ou uma ideia. Por exemplo, nós sabemos que o nosso alfabeto, né, pessoal, se nós juntarmos uma letra a outra, nós vamos formar uma sílaba de acordo com o tom de voz que sai da nossa fala. Se eu pegar essas sílabas e juntá-las, eu vou formar uma palavra. Se eu pegar essas palavras e juntá-las, eu vou formar um texto. Então, o sistema de escrita dos mesopotâmicos era bem parecido com o nosso de hoje. Juntavam as palavras, formavam os sons e aí a escrita estava pronta. Então, pessoal, por que cuneiforme, né, o nome da escrita? Forma de cunha. Porque eles utilizavam essa ferramenta que vocês estão vendo aí para escrever na argila molhada. Então, pessoal, eles não utilizavam o papel como a gente usa hoje, né? Eles escreviam através da argila. Então, esse sistema de escrita foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações mesopotâmicas. Beleza, pessoal? Vamos continuar? Pessoal, agora nós vamos estudar a particularidade de cada povo. Eu já falei sobre as características gerais da Mesopotâmia, já dei para vocês a localização da Mesopotâmia. Agora nós vamos falar sobre os povos que habitavam a Mesopotâmia naquela época. Acompanha comigo aí. A Mesopotâmia, pessoal, ela dividia-se em duas partes. A Alta Mesopotâmia, ao norte, habitada pelos assírios, e a Baixa Mesopotâmia, ao sul, habitada pelos sumérios, pelos caldeus, pelos acadianos e pelos babilônios. Pessoal, agora eu vou falar sobre a particularidade de cada civilização. Beleza? Acompanha comigo aí. Os sumérios, eles habitavam o sul da Mesopotâmia, né, região favorecida pelas enchentes periódicas do rio Tigre e Eufrates. Foram eles que fundaram as primeiras cidades da história: Ur, Uruk, Erido e Nippur. Pessoal, uma curiosidade. Abraão, que é citado na Bíblia, que antes era Abrão, ele vivia na terra de Ur. Quando Deus chama ele para a grande missão de conquistar a cidade, né, a terra prometida, ele sai da terra de Ur. Se você acompanhar lá na Bíblia, então, provavelmente, Abraão, ele era sumeriano, vivia na Suméria. Beleza, pessoal? Continuando aí. Então, foram eles que vão construir as primeiras cidades-estados, que eu falei para vocês, e eles vão desenvolver a escrita cuneiforme, que eu já falei para vocês anteriormente, em forma de cunha, e vão inventar as primeiras rodas. Tá certo? Além disso, pessoal, foram os sumérios também que vão construir as zigurates, os templos sagrados para os deuses, porque eles acreditavam que tudo era dos deuses. Se era dos deuses, a gente devia, né, que oferecer sacrifício, a gente deveria prestar serviços para esses deuses. Então eles construíam esses templos que eles acreditavam que era a moradia dos deuses na terra. Quando esses deuses vinham para cá, eles se abrigavam nas zigurates. Além disso, por ser um templo muito alto, as zigurates, como vocês podem ver nessa imagem aí, eles também utilizavam para estudos astronômicos. Eles subiam na zigurate e lá ficavam estudando os astros e as estrelas. Beleza, pessoal? Continuando agora, vamos falar um pouco sobre os babilônios. Os babilônios, pessoal, eles vão criar o primeiro sistema de leis escrita da história. Professor,
Não existia a lei naquela época? Existia, mas as leis eram orais, ou seja, ó filho, tu não faz isso porque se tu fizer tu vai ser morto. Ó filho, se você roubar vai acontecer isso ou isso com você. E aí Hammurabi decide escrever essas leis em pedras para que todos possam ver. E a lei ela tinha como princípio, pessoal, olho por olho e dente por dente. Eu vou explicar melhor para vocês o que isso significa. Pessoal, acompanha comigo aí alguns trechos das leis do Código de Hammurabi. Se alguém enganar uma outra pessoa, difamando esta pessoa, a outra não puder provar, então essa pessoa deverá ser morta. Por exemplo, eu falei mal de alguém. Eu menti, eu levantei um falso. Só que eu não consegui provar que aquilo é verdade. Então, eu serei morto. Então, muita gente fofoqueira aí hoje ia morrer caso essa lei existisse. Beleza, pessoal? Continuando. Se um filho agredir o pai com as mãos, o filho terá as mãos cortadas. Se alguém furtar os bens da cidade, do deus ou da corte, deverá ser morto. E quem comprou, quem receptou o furto, também será morto, pessoal. Se alguém arrancar o olho de uma outra pessoa, seu olho deverá ser arrancado. Está aí o princípio, olho por olho e dente por dente. Se um escravo de um homem livre espancar um homem livre, deverá cortar a orelha desse escravo. Beleza? Continuando. Se um arquiteto vai construir uma casa e essa casa cai sobre o proprietário da casa e feriu e o matou, esse arquiteto deverá ser morto. Caso morra os filhos dessa pessoa, os filhos do arquiteto também deverá ser morto. Então, pessoal, essas leis eram bastante cruéis. Hoje no Brasil, o mínimo que você deve acontecer com você, caso você descumpra as leis, é ser preso. Mas não será morto, porque não existe pena de morte aqui no Brasil. Beleza? Continuando, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os assírios. Os assírios, eles tinham um espírito guerreiro, tá certo? Os carros de combate e cavalaria eram os elementos ofensivos do exército assírio. A ação do exército assírio ficou marcada pela violência com que travava aos vencidos. Eles tinham um grande espírito de guerreiro, como vocês podem observar aí. Também, pessoal, os assírios, por eles terem esse espírito de guerreiro, eles vão expandir por diversas regiões da Mesopotâmia o seu grande império. Mas isso não fez com que eles não fossem destruídos pelos babilônios futuramente. Os babilônios vão dominar a Assíria, assim como os babilônios vão dominar o povo de Israel por vários anos. Os hebreus vão ser prisioneiros dos babilônios, A Bíblia cita muito sobre isso. Então, pessoal, boa parte desses povos aqui vocês encontram na Bíblia. A Bíblia ela fala muito sobre esses povos antigos. A maior fonte histórica dos assírios, dos acados, dos babilônios é encontrada na Bíblia. Boa parte de tudo que nós sabemos hoje é através das narrações da Bíblia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Estou postando aí a atividade baseada neste vídeo. Ainda essa semana postarei a correção da atividade passada. Qualquer dúvida me procura no WhatsApp. Lembrando que enviar as atividades pelo portal. Eu não aceito pelo WhatsApp, a não ser que você não tenha o portal. Você não tem acesso ao portal. Mas tirando isso eu não aceito, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui como está meu telefone. Está todo quebrado. Por isso que eu não estou aceitando pelo telefone, porque está pesado. E aí acaba que eu posso perder as atividades de vocês, tá certo? Então envia aí pelo WhatsApp. Quem não tem portal, somente. E quem tem, pelo portal. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.